Olá, bem-vindo! Está começando agora mais uma rodada de Super Aulas Enem com um super time de professores do Positivo, um dos melhores do país no ensino pré-vestibular e sucesso em aprovação. Com essas aulas, suas chances de se dar bem na prova do Enem e nos principais vestibulares aumentaram e muito. Relembrando, são 100 aulas preparatórias para as provas do Enem e mais 56 conteúdos inéditos para a FUVEST Unicamp. Isso mesmo, 156 aulas que o Sistema Positivo de Ensino está disponibilizando para você em parceria com o Estadão, o melhor jornal do país. Então vamos logo começar. Eu vou chamar primeiro o professor Adilson de Matemática, que vai falar para a gente o estudo das funções. Olá, pessoal. Vamos retomar brevemente nessa aula alguns conceitos importantes a respeito de funções. A ideia é a seguinte, que você possa brevemente recuperar a parte conceitual a respeito de função afim, função quadrática. E, por um outro lado, também perceber como que isso está sendo avaliado. Observe que no começo eu vou retomar com vocês função afim e função quadrática, a parte teórica, a parte de gráfico. E somente depois eu acabo mostrando para você alguns exemplos, inclusive um exemplo do Enem, ok? Aproveite. De cara, vamos mostrar o seguinte para você. Estudo de funções, relação de dependência entre duas grandezas. É importante você saber que quando você estuda uma função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas grandezas. Percebeu que tem uma grandeza dependendo da outra? Você está diante de uma função, ok? Veja, acompanhe comigo. Quando você tem simbolicamente y igual a f de x, nós usamos como y a variável dependente e como x a variável independente. O que significa isso? Que à medida que você atribui valores a x, em correspondência você terá valores de y. Por isso que a gente diz, o y depende de x. Isso é relação de dependência. Vejamos agora um exemplo de como que acontece esse tipo de função. Eu vou começar recordando com você a parte teórica de função afim. Uma função afim nada mais é do que quando você tem o y, a variável dependente, dependendo de uma variável x por meio de uma sentença desse jeitão, ax mais b. Note, tanto a quanto b serão números reais. E aí você vai perceber comigo que existem três situações a considerar. Veja, na primeira situação, quando A é positivo, o gráfico é uma reta, isso se o domínio é o campo dos reais, é uma reta que representa uma função crescente. Se o A é negativo, você vai estar diante de uma função decrescente. Mal, um comentário, inclusive, esse A que a gente escreve aqui, tanto positivo quanto negativo, ele vai representar para a gente uma taxa de crescimento da função. Ele informa para a gente não só que a função cresce ou que a função decresce, mas também informa você como que isso ocorre. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o A na função afim é igual a 2. Significado disso? Que se você aumentar o x de 1 em 1, o y, a imagem vai aumentar de 2 em 2. Isso é taxa de crescimento, ok? A outra situação que a gente tem é quando A é igual a 0. Aí você está diante de uma função que nem é crescente nem decrescente, é uma chamada função constante. Bom, já a função quadrática, um outro tipo de função, a lei de formação é dada por meio de uma sentença do segundo grau, da forma ax ao quadrado mais bx mais c. O que significa isso? Nesse caso, cuidado, o A tem que ser diferente de 0. Se o A for positivo, você vai verificar daqui a pouco concavidade do gráfico, que seria uma parábola, é uma curva relativa a esse gráfico, concavidade voltada para cima. Caso A seja negativo, você tem uma concavidade voltada para baixo. Observe as situações. Nessa tabela que você está vendo, dá para você perceber o seguinte. Primeiro, que o gráfico de qualquer função quadrática no plano cartesiano é uma curva chamada parábola. Eu diria para você que existem 6 situações aqui. Numa primeira situação, observe na primeira linha que a gente tem aqui, todas as 3 parábolas possuem a concavidade voltada para cima. Na primeira,
ela intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos. A gente diz que tem 2 raízes reais e distintas. Na segunda, tangencia. Ora, se tangencia, 2 raízes reais iguais. Na terceira, não existe ponto em comum. Agora, os outros 3 gráficos é quando você tem a concavidade voltada para baixo. Aí, mesma situação, você tem 3 possibilidades. Interceptando em 2 pontos, o eixo das abscissas, tangenciando ou não tendo nada em comum com o eixo das abscissas. Ok? Agora, perceba o seguinte. Quando você estuda uma função quadrática, o que interessa para você é um ponto que a gente chama de ponto extremo. É o vértice da parábola. Veja, numa parábola, esse ponto que aparece aqui em cima é o vértice. O que interessa para a gente em situações práticas é determinar tanto a abscissa quanto a ordenada do vértice. Não interessa se a concavidade está para cima ou para baixo. Você tem que descobrir quem é o y-vértice e quem é o x-vértice. Qual é a importância disso? O y-vértice, quando você tem a concavidade voltada para baixo, é esse o caso, ele representa o máximo da função, já que quando a concavidade é voltada para cima, representa o mínimo. Agora, como é que você pode determinar as coordenadas do vértice? Na verdade, eu apresento para você 2 maneiras. Uma maneira é a seguinte: você pode determinar a abscissa do vértice usando a relação menos b sobre 2a. Aqui é importante você constatar que o b é o coeficiente de x na função, ao passo que o a é o coeficiente do x ao quadrado que aparece aqui. Então essa é uma maneira de determinar o x-vértice. Uma outra maneira, se você conhecer as 2 raízes, faça a média aritmética delas, né? Por exemplo, uma raiz é 1, a outra raiz é 3, média aritmética, você vai ter o x-vértice. No caso do y-vértice, também tem 2 maneiras. Uma significa isso aqui, ó, f de x-vértice. No instante que você calculou o x-vértice, não interessa a maneira como você calculou. No instante que você calculou, substitua o x na função pelo valor que você obteve. O resultado será o y-vértice. Agora, a outra maneira, menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Não sei se você está lembrado, quando você estuda uma função quadrática, o delta, na fórmula de Bhaskara, é o b ao quadrado menos 4ac. Se você conhecer b ao quadrado menos 4ac, o delta, você determina o y-vértice, ok? Agora é o seguinte, está na hora de a gente mostrar para você como é que se aplica, como é que o pessoal pode cobrar. Nesse sentido, veja bem os exemplos que a gente vai dar. Primeiro exemplo. Um corpo lançado do solo verticalmente para cima tem posição em função do tempo. Aqui um comentário. Você vai ter posição em função do tempo. A tua variável livre, a tua variável independente é o tempo, ok? Em função do tempo dada pela função. A altura é em função do tempo. 40 vezes o tempo, menos 5t ao quadrado. Observe que esse menos 5 aqui, ó, é o a da função quadrática. Ele vai dizer que a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, você vai ter uma parábola que vai assumir um ponto de máximo. Continuando, onde o h é dado em metros e o tempo t é dado em segundos. É correto afirmar que a altura em que o corpo se encontra em relação ao solo no instante t igual a 3 segundos é. Você tem essas 5 alternativas. Vejamos como é que você calcula. Se você está diante da função h de t como 40t menos 5t ao quadrado, e ele fornece para você o tempo 3, se é uma função, substitua o tempo por 3. 40 vezes 3, você substitui o tempo, menos 5 vezes 3 ao quadrado. Fazendo os cálculos, você chega à conclusão que a altura no tempo 3 é 75. Vamos aproveitar esses exemplos para ampliar um pouquinho mais. Note a resposta, letra C, 75. E aí a ampliação seria a seguinte. Qual a altura máxima atingida pelo corpo? O que eu faço? Eu aproveito a mesma situação e já que a concavidade é voltada para baixo, peço para você calcular a altura máxima. Tá, mas aí a altura máxima, você pode calcular direto, fazendo menos delta sobre 4a, ou uma outra maneira. Que tal você calcular o valor da variável tempo em que você vai ter o ponto de máximo? É o correspondente ao x-vértice. Acompanhe. O t que você quer,
que é o cálculo da abscissa do vértice, o x-vértice, só que nesse caso não é x a variável, é o tempo, é menos b sobre 2a. Se a gente voltasse na função anterior, você voltaria lá, observaria que o b é o 40 e que o a é o menos 5. Portanto, menos com menos aqui fica mais, 40 por 10, 4. Esse tempo diz para você o tempo que vai atingir a altura máxima, ok? Só que agora vamos calcular a altura máxima, porque nós não calculamos a altura, nós calculamos, na verdade, o tempo de altura máxima. Aqui você tem duas possibilidades. Uma, você pode substituir o tempo pelo valor que você encontrou. Outra, você pode fazer menos delta sobre 4a, certo? Nesse caso, eu vou fazer usando menos delta sobre 4a, menos b ao quadrado menos 4ac. Aqui um cuidado que eu acho que vocês têm que ter. Quando você estiver trabalhando o menos na frente da fórmula, cuidado que esse menos não é o sinal do b ao quadrado, é o sinal da fração, tá? Menos 40 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4ac. O c é o termo independente, vale zero. Ora, aqui dá 1.600, aqui você fica com menos 20, o menos com menos fica mais, 1.600 divididos por 20, você vai chegar no 320. Qual é o significado desse 320? Esse 320 diz para você qual é a altura máxima. Essa questão agora é a questão do Enem de 2011. Observe atentamente o enunciado. Apesar do enunciado ser extenso, você vai perceber que, no fundo, ele cobra de você algo bem rápido, que não exige muito cálculo. O saldo de contratações no mercado formal, no setor varejista da região metropolitana de São Paulo, registrou alta. Comparando as contratações desse setor, no mês de fevereiro com as de janeiro desse ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Considerando que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista, e os meses, janeiro, sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é: observe nas alternativas que você só tem função afim. E nessas funções afim, uma delas é a resposta correta. Agora, como é que você encontra isso a partir das informações? Bom, em primeiro lugar, tem que tomar cuidado. Ele usou como mês de referência o mês de fevereiro. E ele dizia que a cada mês que passa, 4.300 a mais. O que significa isso? Que você, para voltar no que era janeiro, você tem que tirar daquele valor de fevereiro 4.300. Por isso que nessa tabela eu organizei aqui para você o mês e as contratações. Em janeiro, 876.305, é o 4.300 a menos que a gente tinha comentado. Já no mês seguinte, o que a gente faz? É um a mais, uma vezes 4.300. No outro mês, 2 vezes a mais. Só que na hora de você organizar, observe esse padrão numérico. O número que aparece entre parênteses, ó, ele está indicando o mês. Se eu quiser generalizar isso, obtendo uma expressão genérica, eu pego 876.306, acrescento x menos 1 vezes 4.300. Ou seja, a lei de formação vai ser essa. Agora, você usando a propriedade distributiva, acaba, depois de fazer os cálculos, determinando que a lei de formação da função é exatamente essa, 872.000 mais 4.300 vezes x. Caso você queira determinar quantos são em relação ao tempo, basta atribuir valores a x. Dessa forma, voltando lá na tela, a resposta correta seria a letra C. Se você substituir o x por 1, por 2, por 3, você obtém os valores a cada mês, ok? Bem, a ideia dessa aula era recuperar um pouquinho ou atualizar você em relação à função afim e também função quadrática. Sempre que você estiver diante de uma situação, não interessa o tipo de variável, se é tempo, se é altura que aparece. Observe bem a lei de formação. Quem é a variável independente? Se for uma função afim, o gráfico é uma reta. Se for uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. Ok?
essa questão agora envolve também função afim. Acompanhe o enunciado comigo. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos, a variável é Q, observe, é dado por uma função simbolizada por CT, enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função, simbolizada por FT. O lucro total LT é obtido pela venda de quantidade Q de produtos, é dado pela expressão. Observe, lucro é o faturamento menos o custo. Considerando as funções F de T, o faturamento é 5 vezes o Q e o custo total 2Q mais 12. Como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Alternativas 0, 1, 3, 4 e 5. Bom, quando você pega uma transação financeira, comercial, é sempre a diferença entre o custo, entre a receita e o custo. Se essa diferença é positiva, a gente diz normalmente lucro. Se a diferença é 0, a gente diz que empata. Se a diferença é negativa, a gente chama isso aí de prejuízo. Então acompanhe. O lucro é o faturamento menos o custo. Como o faturamento é 5 vezes Q e o custo é 2Q mais 12, como tem o sinal de menos na frente, o lucro fica em função do Q, uma função afim, 3Q menos 12. Para não ter prejuízo, esse lucro tem que ser maior ou igual a 0. Igual a 0 é aquilo que eu te falei, empata. Não tem nem prejuízo e nem lucro, empata. 3Q menos 12, que é aquela sentença que a gente acabou obtendo, tem que ser maior ou igual a 0. Nesse caso, 3Q maior ou igual a 12, e aí a gente conclui que o Q é maior ou igual a 4. Assim, voltando, sabemos que a alternativa correta é a letra D de dado, ok? Bom, aqui você teve apenas alguns exemplos. Evidentemente, você tem que estudar um pouco mais, observar outras situações. Observe que, por mais que mude a situação, ao cair numa função afim, ao cair numa função quadrática, a resolução segue aquela parte teórica que nós vimos. Ok? Até a próxima aula. É isso aí, professor Adilson. E agora vamos saber tudo o que aconteceu no mundo após a Guerra Fria, com o professor Mocelin. Nós vamos falar para vocês sobre o mundo após a Guerra Fria, um tema relevante que cai muito nos vestibulares. A Guerra Fria, que começou em 1947 e terminou em 1991. Porém, em 1989, dá para se dizer que a Guerra Fria já estava derretendo. Vejam as imagens. Como vocês estão vendo, são imagens da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, construído em 1961, foi um dos símbolos da Guerra Fria. E com a derrocada do socialismo no leste europeu, ele foi derrubado no ano de 1989. E a Alemanha, até então dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, foi unificada. Mas vamos procurar entender a crise do socialismo real. Assim, o socialismo que realmente existiu na União Soviética e nos países do leste europeu ficou conhecido. As fissuras no bloco socialista. A União Soviética surgiu em função da Revolução Russa de 17. Na Segunda Guerra Mundial, desempenhou um papel relevante. Hitler perdeu boa parte de seu exército no fronte soviético. Ao final da Segunda Guerra, vários países da Europa Oriental tornaram-se socialistas, evidentemente em função da invasão destes países pelo Exército Vermelho. Mas este bloco, aparentemente monolítico, começou a sofrer fissuras. A Iugoslávia. O Marechal Tito tornou a Iugoslávia um país socialista, porém não subordinou-se a Moscou. Adotou uma política própria, a
aproximou-se dos Estados Unidos e recebeu recursos do Plano Marshall. Na Hungria, em 1956, Imre Nagy e seus camaradas tentaram dar ao socialismo húngaro uma feição própria, com cara democrática, com pluripartidarismo e com uma relação que fosse harmônica com o Ocidente. Quando Nagy revelou que a Hungria deixaria o Pacto de Varsóvia, os soviéticos, na época a União Soviética era governada por Nikita Khrushchev, invadiram a Hungria. As tropas do Pacto de Varsóvia esmagaram a insurreição húngara num banho de sangue. A China, em 1949, foi palco de uma grande revolução. Depois de uma longa guerra civil, depois da ocupação japonesa, Mao Tse-tung, Zhou Enlai entraram triunfalmente em Pequim e fundaram a República Popular da China. Durante a década de 50, a China dependeu muito da União Soviética, mas no início da década de 60, por razões de fronteiras ideológicas e também pelo fato da União Soviética não querer passar a tecnologia atômica aos chineses, a China rompeu com a União Soviética. Há uma grande cisão no bloco socialista. A Albânia, governada pelo stalinista Enver Hoxha, também trilhou um caminho próprio. Inicialmente aliou-se à China e depois tornou-se um país isolado, e assim foi até no começo dos anos 90. A Tchecoslováquia. Em 1968, nós tivemos a Primavera de Praga. Alexander Dubček, líder do Partido Comunista da Tchecoslováquia, a exemplo do que aconteceu em 56 na Hungria, tentou dar ao socialismo tchecoslovaco uma feição própria, uma cara mais humana, com mais liberdade. E a história praticamente se repetiu. Tanques, aviões, e Praga foi invadida. E a Primavera de Praga também foi esmagada. Na Polônia, nós tivemos contestações em 1956 e em 1970, sem que houvesse a necessidade de intervenção soviética. O Sindicato Independente Solidariedade, em 79, 80, sob a liderança de Lech Walesa, causou muitos problemas ao governo polonês, de tal forma que em 1981 foi instaurada a lei marcial e o Solidariedade foi colocado na ilegalidade. Quanto à União Soviética, a União Soviética de Stalin a Gorbachev. Stalin ficou no poder de 1924 até 1953. Nós tivemos no período stalinista a coletivização da agricultura, acelerou-se o processo de industrialização e tivemos os expurgos do final dos anos 30. Antigos bolcheviques foram executados. O Exército Vermelho foi intensamente expurgado. Os gulags, os campos de concentração, que na verdade chamavam de campos de reeducação, ceifaram mais de 8 milhões de vidas. Stalin faleceu em 1953. Houve um período de transição entre 53 e 56, até que em 56 tivemos a ascensão de Nikita Khrushchev, que deu início a um processo de desestalinização. Os crimes e os erros da era stalinista foram revelados. Há o degelo na União Soviética, mas este liberalismo era aparente. O caso da Hungria foi sintomático, houve violenta repressão. Em 64, Khrushchev caiu e iniciou-se uma nova era, a era Brezhnev, marcada pela corrupção, pela estagnação e pela acentuada burocratização. Brezhnev faleceu em 1982. Tivemos os curtos governos de Yuri Andropov e de Konstantin Chernenko. Em 1985, foi eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética um jovem para os padrões soviéticos,
Mikhail Sergei Gorbachev, que tentou fazer uma revolução na economia soviética através da perestroika, uma reestruturação da economia, dando à economia maior competitividade, e da glasnost, uma abertura política. A perestroika fracassou e a glasnost contribuiu para que a União Soviética implodisse. Em 1989, Gorbachev ele permitiu, esta é a palavra, que o muro de Berlim caísse, porque, na verdade, os soviéticos dispunham de mais de 300 mil homens na Alemanha Oriental. Ele não acreditava que os partidos socialistas dos países aliados fossem tão impopulares. E, com exceção da Romênia, onde houve resistência, os regimes socialistas do leste europeu caíram como um castelo de cartas. Caiu o regime da Alemanha Oriental, da Polônia, da Hungria, da Tchecoslováquia, da Bulgária. Na Romênia, o ditador Nicolau Ceausescu resistiu. Ele e a esposa acabaram sendo fuzilados na noite de Natal de 1989. Dá para se dizer que a Guerra Fria ela praticamente termina com a queda do Muro de Berlim. A União Soviética agonizou de 89 até 91, quando os conservadores do Partido Comunista tentaram dar um golpe para derrubar Gorbachev e fracassaram. Emergiu na resistência a este golpe a figura do presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin dominou a política russa durante a década de 90. A Rússia fez o caminho de volta para o capitalismo. Privatizações, obviamente recheadas com muita corrupção. O etílico, pois excedia-se na vodka. Boris Yeltsin não vacilou em fechar o parlamento em 1993 e em atolar a Rússia na guerra da Chechênia. Os russos sofreram reveses na Chechênia e Yeltsin teve dificuldades para vencer as eleições presidenciais de 1996. Ficou em segundo lugar o candidato do Partido Comunista. Os comunistas eram fortes novamente na Rússia, pois muitos sentiam saudades da segurança do antigo regime. A gestão Yeltsin termina de forma melancólica. Doente, alcoólatra, impopular, ele convidou para ser primeiro-ministro o jovem Vladimir Putin, que era egresso da KGB, da antiga KGB. Putin deu início novamente à guerra da Chechênia, só que de uma outra forma, e foi vitorioso. Elegeu-se presidente, reelegeu-se presidente, governou a Rússia num período de crescimento econômico, mas também de autoritarismo político. Fez o seu sucessor e se prepara para voltar novamente à presidência. Vamos agora falar sobre a China. A Revolução Chinesa de 1949 transformou a China numa república socialista. Nos anos 50 e 60, sob a liderança de Mao Tse-tung, tivemos experiências políticas fracassadas, como o Grande Salto em Frente e a Revolução Cultural. Mao faleceu em 1976. Houve uma renhida luta pelo poder, até que tivemos a ascensão de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi o arquiteto da abertura econômica chinesa. A China vai adotar um sistema diferente do soviético, de abertura ao capital estrangeiro, porém com um regime político fechado. Quando em 1989
os estudantes protestaram na Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, foram duramente reprimidos. Deng Xiaoping faleceu em 97, mas as diretrizes básicas traçadas por ele têm sido levadas a cabo na China. E a China tem apresentado níveis de crescimento econômico extraordinários. No início da década de 80, a China era um país pobre, atrasado, subdesenvolvido. Hoje a China é uma potência militar e está se transformando também numa potência econômica. Porém, nem tudo são flores. Existem problemas étnicos, por exemplo, minorias dentro da China, a maioria chinesa é Han, existem minorias que protestam, há questões religiosas, o caso dos muçulmanos, a corrupção e, evidentemente, a falta de liberdade. Quanto à Iugoslávia, a Iugoslávia foi governada com mãos de ferro até 1980 pelo Tito. Tito faleceu e o separatismo, o nacionalismo, as guerras civis marcaram a década de 90. A antiga Iugoslávia era formada pela Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia e a Eslovênia. Em 91, a Eslovênia e a Croácia tornaram-se independentes. Houve uma guerra civil na Croácia, mas o pior aconteceu na Bósnia e Herzegovina. Massacres perpetrados por sérvios e também por croatas contra os muçulmanos. Atualmente, na ex-Iugoslávia, existem vários países. Kosovo, por exemplo, em 2008, proclamou a sua independência. Porém, essa independência não é reconhecida pela ONU e por diversos países. Montenegro, em 2006, tornou-se independente. As sequelas são muitas, porque na década de 90, milhares de pessoas, entre 250 mil e 300 mil pessoas, foram mortas. A hegemonia dos Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria, durante a década de 90, os Estados Unidos tiveram a hegemonia econômica, política, militar. O governo Clinton marcou um período de prosperidade, novamente anos dourados para a história dos Estados Unidos. Mas Clinton não conseguiu fazer o seu sucessor. O vitorioso foi o republicano George Walker Bush. Os atentados perpetrados pela Al-Qaeda em 2001 colocaram o país numa situação de medo em relação ao terrorismo. A gestão Bush fracassou rotundamente. Invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, porém a economia norte-americana dava sinais de colapso. Terminou o seu segundo mandato em 2008, em meio a uma crise financeira gravíssima. Em 2008, tivemos a eleição do primeiro afro-americano, Barack Obama, que herdou problemas gravíssimos, como, por exemplo, a presença de tropas norte-americanas no Iraque e no Afeganistão. A globalização, o neoliberalismo e o terrorismo. A globalização, ela começou com as grandes navegações, aprofundou-se com a Revolução Industrial e ganhou os patamares atuais com a informática. Algumas críticas são feitas ao processo de globalização, a padronização do consumo, a imposição de valores ocidentais a povos os mais diversos e, sobretudo, que a globalização é um processo de mão única, do centro do capitalismo
para a periferia. Com o New Deal, nós tivemos nos Estados Unidos um intervencionismo cada vez maior do Estado na economia. Não para implantar seu socialismo, mas para salvar o capitalismo. No pós-Segunda Guerra, o estado de bem-estar social foi aplicado em vários países, com grande sucesso, nos países escandinavos, aliás, até hoje. Com a crise do capitalismo dos anos 70, teses neoliberais ganharam força. A redução da presença do Estado, a diminuição dos impostos, a menor quantidade de investimentos em áreas sociais, a defesa do livre comércio, da livre competição e também o desmonte de empresas estatais, as privatizações. Nos Estados Unidos, o presidente Reagan aplicou certas políticas neoliberais. Porém, foi na Grã-Bretanha, com a senhora Thatcher, que o neoliberalismo foi aplicado intensamente. O Consenso de Washington, de 1989, deu mais ou menos as diretrizes de como as economias dos países emergentes deveriam se comportar. A Argentina de Menem, o Brasil de Collor, Itamar, Fernando Henrique, a Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Essas políticas, porém, não deram muito certo. Problemas sociais, tanto é verdade que no final da década e começo do século XXI, nós tivemos vitórias de candidatos oposicionistas, caso de Chávez na Venezuela, Morales na Bolívia, Lula no Brasil. O terrorismo é um dos grandes problemas do mundo contemporâneo. Na verdade, ele sempre existiu. Em primeiro lugar, devemos conceituar o que é terrorismo. Para os nazistas alemães, os maquis que lutavam na resistência francesa eram terroristas. Para os militares argentinos e brasileiros, na década de 70, os jovens que clamavam por democracia eram terroristas. Para o governo de Francisco Franco, na Espanha, todos os democratas eram taxados de terroristas. Na verdade, o Estado nazista era terrorista. O Estado argentino, brasileiro, nos anos 70, foram estados terroristas. Hoje, a Al-Qaeda é considerada uma organização terrorista. Grupos fundamentalistas islâmicos, como o Hezbollah, o Talibã, também são chamados de terroristas. Mas o que dizer dos norte-americanos, dos britânicos, que bombardeiam aldeias onde vivem civis, no Iraque, no Afeganistão? Não seriam também estados terroristas? O fundamentalismo existe em todas as religiões. Não é apanágio apenas do Islã. Portanto, a questão do terrorismo é uma questão complexa e que deve ser analisada criteriosamente. Como não custa lembrar, eu vou perguntar de novo. Você já sabe onde vai fazer o Enem? Conferiu o endereço, o ensalamento? Cronometrou o tempo e distância entre a sua casa e esse local? Parece óbvio, mas não dar importância para esses detalhes pode colocar em risco o dia da prova. É o alerta do orientador vocacional do Positivo, o professor Ivo Carraro. Além de que, tendo feito tudo isso com antecedência, você ficará bem mais tranquilo, não é mesmo? Vamos seguir, vamos para o intervalo de 10 minutinhos e logo mais a gente volta.
recarregou a energia para o segundo bloco de aulas? Maravilha, então! Antes de começar a próxima aula, eu gostaria de lembrar que a Universidade Positivo é uma das melhores do país. A UP oferece 29 cursos de graduação nas mais variadas áreas. Por exemplo, no curso de administração, a Universidade Positivo também oferta administração integral, com muitos conteúdos ministrados em inglês e intercâmbio de 1 ano em uma universidade inglesa. Assim, ao término do curso, o aluno conquista 2 diplomas, o da UP, que é referência para o mercado, e o da Universidade de Plymouth, que é reconhecido em toda a Europa. Conheça a Universidade Positivo em up.com.br. Retomando as nossas super aulas Enem, vamos assistir agora um conteúdo pra lá de instigante, lendo a biologia na mídia. É isso mesmo. Todos os meios de comunicação publicam matérias, reportagens, conteúdos relacionados à biologia e é fundamental que o estudante esteja bem preparado para entender e interpretar essas informações. Além de que o Enem adora questões desse tipo. Pode começar, professor Pedro. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos para que a gente relembre alguns conceitos de biologia e que a gente aprofunde alguns conhecimentos em algumas áreas da biologia. E o material que nós vamos fazer hoje, que nós vamos trabalhar aqui juntos, é material exposto na mídia, ou seja, nós vamos tirar informações da mídia e em cima destas informações a gente vai relembrando conceitos biológicos. Então, o que foi feito? Vamos pegar um trechinho de um grande jornal que nós temos aqui no nosso país e esse trechinho ele vai ser colocado à sua disposição, você vai olhar, vai ler junto comigo, vai analisar as questões e a gente vai respondendo aos poucos, tá ok? Esse é o trabalho de hoje que a gente vai fazer junto. Pessoal, dá uma olhada na notícia veiculada. Feijão transgênico resistente ao vírus do mosaico dourado é liberado. Bom, você percebeu que aqui nós temos um fragmento de uma notícia. E envolve alguns seres vivos. Nós estamos falando de feijão, nós estamos falando de vírus e estamos falando aí também de uma doença chamada mosaico dourado. O mosaico dourado é uma doença causada por um vírus e esse vírus está sendo transmitido pela mosca branca. Então nós vamos trabalhar esses conteúdos nas questões que se seguem, tá ok? Então agora a gente vai pegar uma por uma das questões, analisando-as com cuidados e relembrando um monte de conceitos em biologia. Vamos lá? Responda as questões que são colocadas a seguir, baseando-se nas informações oferecidas no texto anterior e conceitos biológicos correlacionados. Tá ok? Então vamos para a primeira? Questão número 1. A respeito da mosca branca, é incorreto afirmar que ela é um artrópodo da classe Insecta, portador de membros articulados, triblástico, celomado e protostômio. Bom, que ela é um inseto, nenhuma dúvida. Ela tem patas articuladas? Sim, é um artrópodo. Ela é celomada? Sim, porque é triblástica. Ela tem mesoderme. E tem também essa informação última, que é protostômio, por quê? Porque nela o blastóporo dá origem à boca, tá ok? Então, perfeito. Letra A, perfeito. Vamos agora para B. Dê uma olhada. Pertence à ordem Diptera, apresentando um exoesqueleto envolvendo o corpo, onde o principal constituinte é a quitina. Quitina é um polissacarídeo. Você lembra o que é um polissacarídeo? Polissacarídeo é um carboidrato feito por milhares de moléculas de monossacarídeos. E nos insetos, o exoesqueleto é quitinoso, ou seja, é feito de quitina. Portanto, também está correto. Vamos para a letra C agora. A mosca branca transmite o vírus da doença do mosaico dourado, se comportando assim como o vetor da doença. Então a mosca não causa a doença, ela só é o vetor, é ela que transmite. Quem causa a doença é o vírus, portanto, está correto. Letra D. A mosca branca, por ser um artrópodo, apresenta ovos do tipo centrolesto e desenvolve segmentação do tipo meroblástica superficial. Você se lembra que os ovos centrolestos desenvolvem segmentação meroblástica e meroblástica superficial. Portanto, a frase também está correta. Tá ok? Vamos para a próxima? Letra E. Ela apresenta respiração traqueal e trocas gasosas por transporte ativo, envolvendo gasto de energia
hipermeases. Pessoal, trocas gasosas de oxigênio e CO2 são feitas por difusão simples, que é um tipo de transporte passivo, portanto, não envolve gasto de energia, e nem permeases, portanto está errado. O gabarito é a letra E, esta é a frase errada. Vamos para o próximo exercício? Questão 2. A respeito do material genético dos vírus, da mosca branca e do feijão, é incorreto afirmar que: letra A. Os vírus podem apresentar DNA ou RNA como material genético, porém não formam cromossomos metacêntricos, acrocêntricos, submetacêntricos ou telocêntricos iguais aos encontrados nos eucariontes. Pessoal, cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos, telocêntricos só existem nos seres celulares, tá ok? Mas os vírus têm material genético. Em alguns deles é DNA. Em outros é o RNA, como é o caso do vírus da AIDS. O vírus da AIDS tem RNA, como é o caso do vírus da gripe. O vírus da gripe também tem RNA. Portanto, a frase está correta. Vamos para a letra B. A mosca branca e o feijão são eucariontes. Portanto, apresentam duplicação do DNA nuclear durante a intérfase. Ao duplicarem o DNA do núcleo celular, cada cromossomo passa a ter 2 cromátides irmãs. Ótimo, é isso mesmo. O DNA se duplica na intérfase. A intérfase é aquele período que antecede a divisão. A intérfase vem antes da mitose, vem antes da meiose. Nesse período, ocorre a duplicação do DNA. E você sabe que quando duplica o DNA, o cromossomo passa a ter cromátides irmãs. Beleza? Então também está certo. Vamos para a letra C. O feijão é uma angiosperma. Ela é dicotiledônea. E o feijão é portador de tecidos embrionários denominados meristemas, que realizam mitoses e promovem o crescimento da planta. Ótimo, isso também é perfeito. Por quê? Porque mitoses ocorrem nos meristemas. E meristemas são tecidos de crescimento. Tecidos de crescimento fazem o feijão crescer, ok? Portanto, também está correto. Vamos para a letra D agora? As angiospermas apresentam reprodução com alternância de gerações esporofítica, que é assexuada, e gametofítica, que é sexuada. Apresentam ainda dupla fertilização e meiose durante a produção de gametas. Pessoal, essa frase está errada. Você percebeu que tem um erro nela? O erro está no finalzinho da frase. Dê uma olhada no final da frase. Está escrito que apresenta meiose para a produção de quê mesmo? O que está escrito ali? Está escrito produção de gametas. Nas angiospermas, ou seja, nos vegetais, a meiose não é usada para produzir gametas. A meiose é usada para a produção de esporos. Portanto, o final da frase é que compromete a frase. No restante, a frase está correta. Tá ok? Beleza? Vamos para a próxima. Letra E. A replicação do DNA viral ocorre dentro da célula hospedeira, pois o vírus necessita de nucleotídeos e da síntese proteica realizada pelos ribossomos da célula que está sendo parasitada. Você se lembra que o vírus é um parasita? Bom, se ele é um parasita, ele precisa roubar metabolismo dos outros. E que tipo de parasita que é o vírus? O vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só consegue se reproduzir se ele estiver dentro de uma célula. E por que isso? Bom, é porque, por exemplo, ele não tem ribossomos, ele não consegue produzir as proteínas dele. Ele tem que usar os ribossomos de uma célula hospedeira, tá ok? E outra, para ele se reproduzir, ele tem que montar material genético novo para ele. Só que ele não tem a matéria-prima para isso, que são os nucleotídeos. E aí o que acontece? Ele rouba da célula hospedeira para montar o material do seu próprio corpo. Portanto, a frase está correta, tá ok? Então, como a alternativa pedia para marcar a incorreta, a errada, nós marcamos a letra D. A letra D é que está errada, tá ok? Vamos para a questão número 3. Questão 3. A respeito dos vírus, é incorreto afirmar que: letra A. Apresentam hereditariedade, passando informações genéticas aos descendentes. Vírus apresentam material genético. Alguns deles têm DNA, outros têm RNA. E ao se reproduzirem, os vírus passam essas informações aos descendentes. Portanto, eles possuem hereditariedade. Letra B. Apresentam reprodução por montagem de novas cápsulas virais,
no interior de células que estão sendo parasitadas. Perceba que vírus não tem metabolismo. Ele é um ladrão de metabolismo dos outros. E a maior preocupação dele é roubar metabolismo para se reproduzir. Se ele não conseguir roubar metabolismo dos outros, ele não se reproduz. Portanto, a frase também está correta. Tá ok? Vamos para a letra C agora. São dotados de mutação, de adaptação ao meio, podendo se cristalizar e entrar em estado de latência. Ótimo. Os vírus se reproduzem, os vírus passam informações aos descendentes, mas também os vírus, quando o meio se torna desfavorável, eles se cristalizam, entram em estado de latência e sobrevivem a condições adversas. Portanto, eles têm adaptação ao meio também. Letra D. Apresentam o mesmo código genético das células, pois o RNA mensageiro de um vírus é perfeitamente lido pelos ribossomos durante a tradução. O que é a tradução? A tradução do código genético, ou seja, a síntese proteica. Os vírus, quando entram nas nossas células, eles colocam o RNA mensageiro deles para os nossos ribossomos lerem. Nossos ribossomos leem o RNA mensageiro dele e sintetizam as proteínas deles. Se o nosso ribossomo consegue ler o RNA mensageiro dele, é porque o código genético dele é igual ao nosso. E é em cima disso que muitos cientistas dizem que nós temos que considerar os vírus como seres vivos. Por quê? Porque se reproduzem, porque têm hereditariedade, porque eles têm adaptação ao meio, porque eles têm mutação e têm o mesmo código genético das células. Tá ok? Portanto, a frase também está correta. Vamos para a letra E? Apresentam os 3 tipos de RNA, ou seja, eles têm o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Portanto, formam os ribossomos e realizam a síntese proteica. Pessoal, o vírus não tem ribossomo. Esse é um dos motivos de que o tornam parasita. Ele precisa dos nossos ribossomos. Os vírus apresentam somente RNA mensageiro. Tá ok? Eles não possuem RNA ribossômico nem o RNA transportador. Esses são os vírus que nós conhecemos até hoje. Pode ser que no futuro alguém descubra alguma coisa nova, mas para nós os vírus só apresentam RNA mensageiro. Tá ok? Beleza? Portanto, a frase está errada, o gabarito é a letra E de elefante. Vamos para a próxima questão? Questão 4. O feijão é um alimento muito importante na política alimentar. Por quê? Número 1. Apresenta amido, um polissacarídeo fornecedor de energia para as células, armazenado em leucoplastos no interior de parênquima amilífero. Pessoal, feijão é um grande armazenador de amido. Amido é carboidrato. Carboidrato fornece energia. E o tecido vegetal que armazena amido é o parênquima. Só que o parênquima consegue armazenar bastante amido porque tem bastante leucoplastos. Beleza? Então tá certo. Essa primeira frase aí tá certa. Vamos para a segunda frase. Apresentam proteínas, macromoléculas orgânicas, formadas por aminoácidos e importantes na construção e manutenção das células, dos tecidos e dos órgãos. Ótimo. Feijão também é uma fonte de proteína. Proteína tem papel estrutural. O que é papel estrutural? Papel estrutural é papel de construção. Você lembra que nós, os animais, basicamente nós somos formados por água? Que 70% da nossa massa é praticamente água? Pois é, e quem que aparece em segundo lugar construindo os seres vivos? Quem? É proteína. Sem proteína, um animal não cresce. Proteína é o tijolo que constrói os seres vivos. Proteína é material de construção. É proteína que constrói a célula e que mantém a célula, ok? Então a frase também está correta. Vamos para a próxima frase. 3. O feijão possui sais minerais e vitaminas que regulam o metabolismo celular. Pessoal, aqui a gente tem que se lembrar que alguns sais fornecem íons que ativam enzimas e que vitaminas também são ativadores enzimáticos. Daí a importância dessas duas moléculas no metabolismo dos seres vivos. Tá ok? Portanto, a frase também está correta. Frase 4. As vitaminas presentes no feijão são moléculas orgânicas que podem atuar como ativadores enzimáticos, portanto, influenciando diretamente no metabolismo celular. Pessoal, vitaminas, a maioria das vitaminas que nós precisamos, nós não fabricamos. Ou elas vêm dos alimentos, ou seja, os vegetais são os grandes fornecedores, tá? Ou elas são produzidas por algumas bactérias da nossa flora intestinal.
Daí a importância do uso de alimentos que são ricos em vitaminas na nossa dieta. Tá ok? Portanto, está certa a frase. Agora vamos ler as 5. As vitaminas podem entrar nas células por difusão simples, por difusão facilitada ou por transporte ativo. O corpo humano pode perder vitaminas através do suor, da urina e das fezes. Bom, pessoal, vitaminas costumam ser moléculas pequenas. Moléculas pequenas atravessam a favor do gradiente ou contra gradiente. Agora, se for a favor do gradiente de concentração, será por transporte passivo. E uma dessas formas é a difusão, tá ok? Agora, pode entrar também por transporte contra gradiente. Transporte contra gradiente é transporte que envolve gasto de energia. Envolvendo gasto de energia, será por transporte ativo. Agora, o excesso de vitamina na nossa alimentação é eliminado do nosso corpo através do suor, através da urina, e boa parte dela também pode ser não aproveitada ao longo do tubo digestivo. Ou seja, também será perdida através de quem? Das fezes. Beleza? Compreendeu? Portanto, o gabarito dessa questão é: todas as frases estão corretas, não é isso? Pessoal, e agora vamos para o último exercício. A respeito do feijão transgênico, material genético celular, bioquímica e assuntos científicos correlacionados, são feitas as seguintes afirmações. O organismo transgênico é geneticamente modificado porque recebeu, incorporou, manifestou e transferiu um DNA exógeno à sua descendência. Ótimo, a frase está correta. Percebeu que transgênico não é só aquele que recebe um DNA de fora, um DNA estranho, um DNA que veio de uma outra espécie. Ele tem que receber, ele tem que incorporar ao material genético dele. Mais que isso, ele tem que manifestar um fenótipo que ele não tinha anteriormente e, além disso, transferir este DNA exógeno aos seus descendentes. Então a frase número 1 é perfeita, está correta. Vamos agora para a segunda frase. O DNA celular pode ser encontrado no interior do núcleo e também no interior de cloroplastos e mitocôndrias. Perfeito. Você se lembra que cloroplastos e mitocôndrias podem ter sido no passado células primitivas? Elas têm DNA próprio, né? Essas células que hoje são organelas para nós, cloroplasto e mitocôndria, elas têm DNA próprio. Inclusive elas fazem até autoduplicação pelo fato de terem DNA próprio. Tá ok? Vamos para a terceira frase. O DNA de cloroplastos e mitocôndrias ajuda a formar os cromossomos presentes no interior do núcleo da célula eucariota. Portanto, seguem as leis de Mendel. Pessoal, para seguir as leis de Mendel, o DNA tem que estar nos cromossomos. DNA que forma os cromossomos é o DNA que fica no núcleo da célula. Já cloroplastos e mitocôndrias não estão no núcleo, estão no citoplasma. Portanto, esse DNA que está dentro do cloroplasto, dentro da mitocôndria, pertencem só ao cloroplasto e à mitocôndria, não formam os cromossomos humanos. Portanto, não seguem as leis de Mendel. Portanto, está errado. Tá ok? Vamos para a 4 agora. O DNA humano apresenta em torno de 23 mil genes, distribuídos em cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Pessoal, aqui é importante lembrar que nos humanos não existem os cromossomos telocêntricos. Telocêntricos existem nas outras espécies, não na nossa. Nós temos cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Ok? Portanto, a frase está correta. Vamos para a quinta frase. Um DNA é uma macromolécula formada por uma sequência de nucleotídeos. Um nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, por uma pentose e por um radical fosfato. Ótimo, o DNA é uma molécula muito grande, ela é um polinucleotídeo. Ela é feita por milhões de nucleotídeos. Agora, não esqueça que cada nucleotídeo é feito por uma base nitrogenada, por uma pentose, que é a desoxirribose, e por radicais fosfato. Tá ok? Portanto, está correta a frase. Vamos para a sexta frase. As extremidades dos cromossomos eucariontes são denominadas de telômeros. Telo significa parte final, extremidade.
Mero significa parte. Telômeros são as partes finais. Ótimo, perfeito. Cariótipo é um conjunto de informações a respeito da forma, do número, do tamanho e da posição do centrômero, entre outros, dos cromossomos de uma espécie. Ótimo, o cariótipo faz isso. O cariótipo ele analisa essas características presentes nos cromossomos. 7ª frase. A disposição dos cromossomos num mapa, seguindo regras de convenção internacional, denomina-se cariograma ou ideograma do cariótipo. Pessoal, um arranjo artificial, um mapa que coloca os cromossomos humanos ordenado dos maiores para os menores, colocando aos pares, numerando os pares, colocando os pares em ordem decrescente e cada par com seu respectivo homólogo, toda aquela classificação no mapa, no arranjo artificial, chama-se realmente cariograma. Portanto, a frase está correta até agora. Tá ok? Beleza? Vamos para a 8ª frase. A variabilidade genética é a base da diversidade da vida no nosso planeta. Alguns fenômenos que alteram a variabilidade genética são o crossing over, a mutação, a segregação independente dos genes e a reprodução sexuada. Ótimo, todos esses fenômenos citados, eles alteram a informação genética, criando variabilidade ou aumentando a variabilidade que já existe. Portanto, também está correto. Por isso, o gabarito é a letra D de dado. Você vai se preparando, vai fazendo as revisões, vai relembrando o material, que eu vou montando e vou elaborando outras questões e a gente volta a se ver num futuro breve. Boa sorte! Para acelerar o dia de hoje, o professor Vela, de Língua Portuguesa, vai nos falar mais sobre as funções da linguagem. O fundamento teórico que a gente trabalha inicialmente, ele permite, abrir para várias linguagens. E a marca, sobretudo, do Enem é a correspondência entre diferentes linguagens, que é o que a gente faz na sequência, na parte prática. Então, uma antiga teoria, mas ainda muito válida, do linguista russo Roman Jakobson, funções da linguagem. Antes da gente poder falar de funções da linguagem, vamos olhar então uma primeira tela em que a gente tem ali listados os elementos envolvidos em um processo de comunicação. Então nós temos a transmissão de uma mensagem. Houve um ponto de saída e um ponto de chegada. A mensagem partiu de um emissor. O emissor ele não consegue fazer telepatia. Então, para que o emissor atinja o receptor, ele precisa codificar a ideia dele em algum tipo de código ou linguagem. Claro que a linguagem que nos interessa mais de perto é a língua, e no nosso caso, a língua portuguesa. Mas a língua não é a única linguagem possível. Vamos ter várias outras linguagens, linguagem visual, linguagem gestual, linguagem da pintura, da arquitetura e também nas tecnologias de informação e comunicação, linguagens de internet, os ícones de internet, tudo isso pode aparecer aqui nessa prova de linguagens e códigos. Então o professor de português tem que o tempo inteiro estar fazendo correspondência entre a linguagem verbal, a língua e as várias outras linguagens. Então, o emissor aqui no nosso diagrama, ele codifica a sua ideia em uma determinada linguagem, emite a mensagem atinge o receptor. E claro que entre emissor e receptor, para que haja comunicação, é preciso que se estabeleça um canal de comunicação. Há variados canais. Por exemplo, nós estamos nos comunicando aqui por este canal, entre mim e você. Aí há uma tela e cabo de fibra ótica ou antena, sei lá como é que está sendo essa transmissão aqui, mas tem a tela, tem o alto-falante. Bom, o que acontece? Eu tenho que prestar bastante atenção nesses elementos aqui da comunicação, porque as funções da linguagem, elas vão estar centradas e corresponder a um elemento precisamente. Vamos ver a primeira função da linguagem. É a função emotiva ou expressiva.
A linguagem está a serviço da expressão de emoções do emissor. Marca o lirismo em textos poéticos. Então, claro que a função emotiva não é exclusiva da poesia. Não é? Se você estiver na situação, o cara está deitado no divã do psicanalista, a gente vai ver ali o predomínio da função emotiva também. Eu, isso, eu, aquilo, eu, minha mãe, eu, minha mãe, eu, minha mãe. Mas, principalmente, a gente vai ter a função emotiva como marca do lirismo na poesia, no texto poético. Eu. Então, como é que se define o lirismo? É um mesmo sentimento, presente do começo até o fim do texto. Pode ser amor, pode ser saudade, vingança, ódio, remorso, né? E gramaticalmente a gente reconhece o lirismo pelas constantes referências à primeira pessoa do singular. Alice Ruiz, aqui de Curitiba, de onde a gente fala. Socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Eu já não sinto amor nem dor, eu já não sinto nada. Né? Então, nesse texto, nesse exemplo poético aqui, o sentimento é justamente a ausência de sentimento. Então, agora vai ser uma função da linguagem em verde, o que significa que é centrada no receptor. Você é a função apelativa ou conativa. Cuidado, o vestibular pode ser sacana. Claro que o nome função apelativa é bem mais evidente. A sacanagem pode ser, em vez de o vestibular usar o termo função apelativa, usar o termo conativa. Se liga, o que acontece na função apelativa? O texto está centrado na figura do receptor. Você não pode perder. Só até sábado, grande liquidação. Tudo o que você precisa em até 6 vezes sem juros. Mais de você em você mesmo. Pelos exemplos, você vê que é a marca típica de que linguagem? Da linguagem publicitária, da propaganda, mas não só. Na literatura, Machado de Assis, por exemplo, quando ele interpela o leitor, imagine o leitor a seguinte situação. É a presença da função apelativa também. Agora, nós vamos falar de uma função em vermelho. Ou seja, o importante é a mensagem, é a função referencial. Então aqui eu não estou usando a linguagem para falar de mim, tampouco estou centrando a linguagem em você. Minha preocupação é com o recado que eu tenho que passar, com o conteúdo da mensagem. A função referencial, portanto, vai estar presente, vai predominar em que gêneros de textos? Olha, no texto jornalístico, no texto didático, no texto científico, gêneros de texto, enfim, em que o conteúdo da mensagem é o que importa efetivamente. E agora, nós vamos ver a função da linguagem em cor azul, ou seja, centrada no canal. É a função fática. Aqui, praticamente, não há significado. A linguagem é utilizada só para ver se tem canal. É o alô que a gente diz ao telefone. O que significa alô? Não significa nada. Eu falo alô para ver se você está me ouvindo. Você fala alô para ver se eu estou te ouvindo e pronto, vamos ao que interessa. Mas também, em determinados contextos, a função fática pode funcionar como quebra-gelo. Sabe aquela conversa, você quer ter alguma coisa para conversar, mas aí timidez e tal, então usa-se a linguagem, mas sem que ela tenha significado mesmo. Ai, tá frio, né? É, tá frio, mas pelo menos não tá chovendo, né? É, se estivesse chovendo era pior. É, você vem sempre aqui, isso é característica da função fática, só para testar, para ver se está estabelecido o canal de comunicação. E agora, aqui em cor de rosa, o código. Trata-se da função poética. É a exploração das potencialidades da língua. Brincar com as palavras. Pode ser brincar com a sonoridade das palavras, rimas, aliterações. Pode ser brincar com o significado das palavras, os duplos sentidos, né? Esses jogos de duplo sentido que caracterizam a função poética, a exploração semântica, polissemia, duplo sentido, né? E ainda tem uma última função da linguagem, a metalinguagem. A função metalinguística consiste no seguinte: eu vou usar a linguagem para falar da própria linguagem.
Então, uma aula de gramática. O professor está usando a língua portuguesa para tratar de que tema? Da própria língua portuguesa, metalinguagem. Uma tela, como por exemplo As Meninas do Velázquez, é uma pintura que mostra o pintor pintando. Então eu estou usando a linguagem da pintura para falar da própria pintura, metalinguagem. Um poema em que o poeta fale da própria poesia. Manuel Bandeira, por exemplo, dizendo assim eu quereria o meu último poema, né? A poesia falando da própria poesia, metalinguagem. O que seria esse palavrão? Nós vamos relacionar aqui diferentes textos, muitas vezes um tema como denominador comum a diferentes textos. E diferentes textos podem se apresentar em diferentes linguagens. Vamos fazer, então, correspondência entre diferentes linguagens. Uma primeira questão do Enem. Em muitos jornais, encontramos charges, quadrinhos, ilustrações inspirados nos fatos noticiados. Vejamos um exemplo. Então, uma charge aqui, do Miguel, nós temos a parte verbal, demarcação de terras indígenas. E aí o que nós podemos ver aqui? Os índios enterrados, né? Nós temos o túmulo aqui e a demarcação de terras indígenas, a pá, quer dizer, uma grande ironia sarcástica. Quando é que o índio conseguiu ter a terra demarcada? Só com a morte, né? Então, a terra pela qual lutou só conseguiu ver demarcada na morte. O texto que se refere a uma situação semelhante à que inspirou a charge é... Então, o que nós temos? Trabalho pela terra, luta pela terra e morte. Tem que relacionar as duas coisas. A. Álvares de Azevedo. Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. À sombra de uma cruz e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Bom, nós tivemos morte, mas não luta pela terra. B. João Cabral de Melo Neto, essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Bom, claro que é esta a resposta, nós tivemos luta pela terra e a terra obtida apenas na morte. Esta é a resposta, vamos só conferir porque as outras não são. C. Mário Chamy, medir é a medida, mede. A terra, medo do homem, a lavra, lavra. Duro campo, muito cerco, vária várzea. Então aqui nós temos apenas a luta pela terra, mas não a morte. D. Ferreira Goulart. Vou contar para vocês um caso que sucedeu na Paraíba do Norte com um homem que se chamava Pedro João Boa Morte. Lavrador de Chapadinha, talvez tenha morte boa, porque vida ele não tinha. Então aqui também nós tivemos a luta pela terra, mas ainda não a morte. Talvez tenha boa morte, não é? Então não morreu necessariamente aí na luta pela terra. E. Machado de Assis. Trago-te flores, restos arrancados, da terra que nos viu passar, e ora mortos nos deixa e separados. Bom, aqui nós temos morte e terra como sepultura, mas não temos a luta pela terra. A resposta correta é B, então. Vamos ver mais uma questão. Cândido Portinari, grande Cândido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. E aí nós temos 4 telas do Cândido Portinari, diferentes aspectos de nossa realidade. Então, olha, vamos olhar bem essas 4 imagens aqui. Aí vem a proposta, ó. Vamos fazer a correspondência entre linguagens. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Então veja que o Portinari, que é famoso pela linguagem visual, pela pintura, também praticou outra linguagem, que é a linguagem poética. Então ele também, além de ser da imagem, é da palavra. Vamos ver os fragmentos do poema do Cândido Portinari. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso. Corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor de pendurados. Homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. Então, bom, você viu 4 telas do Cândido Portinari e alguns versos, fragmentos de um poema.
Claro que a questão vai pedir que relacionemos as duas linguagens. Olha lá. Das 4 obras reproduzidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é tema do poema. E como se vê pelas alternativas, a gente tem que encontrar 2 em 4. Das 4, quais 2 que tratam do tema dos retirantes? Então você está vendo aí as imagens, são 4 telas do Portinari, e como disse o enunciado, o Portinari retratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Bom, a imagem aí é a original do Enem, né? A número 1, a gente vê que parece um baile, né? Você vê os homens de chapéu ali, as mulheres talvez um cenário rural, mas pode ser urbano, nós temos um baile. Não me parece que sejam os retirantes. Número 4, nitidamente, nós temos um cangaceiro. Né? Tem a ver com a questão da terra, da questão agrária, mas não são retirantes. Aí sim, no número 2 e no número 3, vamos ler o poema de novo. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso. Corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor de pendurados. Homens de enorme ventre, bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas, carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. Então, ó, na tela 3, nós temos a trouxa ali, ó, nós temos o material ali de agrário. Na tela 2, nós temos o menino quase esquelético no colo da mãe. Então, entre as alternativas, como vemos, a alternativa que corresponde à resposta 2 e 3 é a resposta C. A gente, resumindo a nossa brincadeira aqui, tivemos um momento teórico, as funções da linguagem, que abre para diferentes gêneros de texto, não é? E códigos. Então, a gente viu gênero poético, gênero publicitário, jornalístico, científico, didático e códigos variados. Aí a gente aplicou isso num tipo de questão que cobra correspondência entre linguagens. Uma situação vivida numa linguagem visual e a correspondência à linguagem verbal. E a linguagem verbal pode ser poética, ou pode ser jornalística. Desejo a você um bom trabalho, um bom desempenho, uma boa dose de sorte também, porque você está numa brincadeira que envolve estudo, mas envolve uma aposta, um jogo. Boa sorte e até uma próxima. Valeu! Até agora você já assistiu 32 aulas preparatórias para o Enem 2012. Ainda faltam 60. Até o dia 2 de novembro, você terá assistido ao todo 100 aulas que vão reforçar a sua preparação para prestar a prova do Enem 2012. E depois, de 5 a 24 de novembro, serão mais 56 conteúdos inéditos para a FUVEST Unicamp. Só o Sistema Positivo de Ensino e Estadão para fazerem isso por você. 156 aulas totalmente gratuitas. Continue ligado conosco amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu estarei de volta. Até!